Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o serviço de gerenciamento de identidade e de acesso dos usuários dentro da AWS. Nós vamos explorar cada um dos menus dentro desse serviço da AWS, o Identity and Access Management, e mostrar para vocês como cada um deles funciona. Então fica até o final do vídeo que você vai gostar. Então galera, vamos começar a explorar aqui o menu, né, do nosso gerenciador de usuários, de acesso, né, dentro da AWS. Aqui eu posso dizer o que é o coração, tá, da AWS, é onde você vai fornecer não só as permissões para os usuários, mas você também vai permitir que serviços usem outros serviços. E eu vou estar explicando isso aqui para vocês. Vou tentar ser direto, tentar ser mais sucinto possível para ficar mais fácil para vocês e também não tomar muito tempo, né? Porque vocês têm mais o que fazer do que ficar vendo minha cara. Então vamos lá. Começando aqui pelo dashboard, né? Do IAM. Quando vocês digitam aqui, tá? Na busca de vocês, IAM, tá? E aí vocês conseguem entrar aqui. Beleza, a gente sendo bem direto aqui, o menu vai mostrar quantos grupos, né, que vocês têm. Eu vou explicar para vocês o que é isso, né? Os usuários, quantas roles também vou explicar para vocês, as políticas, né, as policies e esses identity providers, tá? Nem tudo aqui é necessariamente utilizado, tá bom? No sentido de um projeto mais simples, né? Pensando mais na área de dados, talvez não entre tanto tudo, exatamente tudo. Tudo depende do projeto. Aqui nós temos o AWS Account. Aqui mostra a sua Account ID. Aqui, quando você vai logar, por exemplo, com um usuário, é porque aqui eu tô com a root account, mas quando você vai logar com um usuário, você coloca essa account ID e depois coloca o e-mail, né, e a senha para poder entrar. Geralmente também cria-se aqui um alias, ou seja, um apelido, né? Eu posso botar conta 1, por exemplo, e aí tá, já existe esse alias, tá? Enfim, aqui basicamente você vai criar, deixa eu botar aqui, conta Rafael 1, acho que não vai ter isso aqui não. Pronto. Se essa aqui fosse a minha conta, um usuário, e aí eu podia pegar esse link, copiar esse link aqui, tá? Vocês podem ver que alterou aqui, ó. Vou apagar para vocês verem, ó. Apagar, ó, voltou a ser o meu account ID. Eu crio esse alias exatamente para facilitar o meu login, né? Então eu já colo aqui esse link, eu posso deixar até como favorito. Seria o link do meu login como usuário, que já teria o alias, tudo direitinho. E aí facilitaria a entrada dentro da minha AWS, tá? Vou apagar aqui porque eu não quero deixar esse alias não. A gente falando aqui de user groups, tá? Que são os grupos de usuários, porque na AWS, como outras clouds também, mas cada uma com as suas particularidades, você consegue criar políticas. E o que são essas políticas? É melhor eu explicar primeiro para vocês o que são essas políticas. Vamos lá, em policies. As políticas são exatamente onde você define o que pode e o que não pode para aquele usuário ou para aquele grupo de usuários. Então, quando você cria um grupo de usuários, você automaticamente cria seta ou cria uma política, né? Porque você também tem a possibilidade de criar políticas. Já existem as políticas dentro da AWS, né? Para você tá utilizando, mas você também pode estar criando políticas. Por exemplo, vamos criar uma política aqui. Você vem criar política e aí você tem também a possibilidade. Cadê? Tá, ó. Tem a parte visual, tá? Em que você vai enxergar isso de uma forma visual mesmo, não é um código, isso que eu quero dizer.
e tem a forma do JSON. Essa é a melhor forma, né, para você enxergar o que está acontecendo dentro da sua política, tá? Que aí você consegue enxergar todos os detalhes, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui de política, o que é o mais importante de você entender aqui? Essas 3 partes, tá? Por quê? Effect é onde vai mostrar se é permitido, se você está permitindo ou não permitindo o que vai vir em seguida. Action é exatamente o que será feito, tá? Dentro da AWS. E o resource é exatamente qual recurso será afetado com aquela ação de permissão ou de não permissão, de bloqueio, tá? Dentro da AWS. Então, rapidinho, deixa eu ver aqui, ok, opa, tá, deixa eu botar aqui mudou um pouco aqui o menu, mas vamos lá, vamos dizer que eu queira botar aqui um EC2, pronto, isso, e aí eu decido, né, o que eu quero que esse meu EC2 faça, né, eu quero que essa política tenha todos o acesso, full access. Full access é uma coisa que não é muito interessante, né? Porque você está dando permissão para o usuário mexer em tudo. Mas vamos deixar aqui o full access, porque você pode deixar outras coisas, né? Você pode deixar acesso à leitura, à escrita. Então você pode fazer várias coisas mais específicas, né? Então eu quero que leia só aqui VPN, eu quero só que faça uma determinada ação, né? Pensando num cenário real, é muito mais importante, é muito melhor que você realmente selecione exatamente o que o seu usuário vai poder fazer, para não ter o risco de você estar, como é que eu posso dizer, passando além do que ele pode e ele fazer alguma cagada, esse usuário fazer uma cagada dentro da sua cloud, e aí às vezes o dano é irreversível. Mas como aqui é só um teste, vamos marcar aqui que eu quero que ele tenha full access, tá? Eu quero que ele faça tudo, beleza? E aí, vamos dar um next aqui. Vamos marcar todos aqui. Que ele pediu para especificar de novo. Beleza. Full access, igual eu falei para vocês, ó. Então, essa política vai se chamar acesso total a VMs, por exemplo. E aí eu quero que aqui tenha a descrição. Com esse acesso, o usuário poderá acessar todos os recursos do EC2, que é o nome do serviço da AWS de VMs. E a gente pode adicionar também tags aqui para ficar mais fácil de estar encontrando, né, essa política e tal, para poder a rastreabilidade ficar mais fácil. E aí você vai criar política. Master 128 não pode ter. Ué. Vou botar só esse 2, gente. Aqui. Esse acesso, essa descrição aqui é opcional, tá? Eu acho que é a letra maiúscula que tá enchendo o saco aqui. Isso mesmo. Beleza, ó. Criamos nossa política. E aí, como eu tava falando pra vocês antes, quando você entra na política, você observa aqui, ó. Efeito, permissão, ação, né? Onde ele tá, o que ele tá fazendo? Ele tá usando o EC2 e quando tem esse asterisco ele tá falando que pode fazer tudo. Então, ele pode fazer tudo do EC2, todos os tipos de, né, todos os tipos de ações dentro do EC2 em todos os recursos dentro da AWS, ou seja, qualquer máquina que tiver aqui, ele vai poder utilizar. Então,
nós entendemos aqui como funciona a política. Vamos criar mais uma outra aqui, porque vai servir para um teste lá na frente que eu vou mostrar para vocês. Então vamos botar aqui IAM, e eu quero que ele tenha acesso a tudo do IAM, e aqui tudo também, beleza. Aí o mesmo esquema, a gente põe aqui IAM, acesso total IAM, show de bola. Criamos a política, agora temos duas políticas, uma do EC2 e outra do IAM, e mesmo esquema, IAM pode ver tudo, full access, show de bola. E aí a gente volta aqui para a parte do, a gente pode mexer aqui agora na parte dos users, tá gente? Não vai ser uma coisa linha reta, vou explicar esse em seguida não, tá? E eu tô deixando o vídeo corrido para ficar mais fluido o entendimento para vocês. Já tem um usuário meu aqui que eu uso, né, para fazer algumas coisas, mas aí vamos criar outros 3 usuários. Vamos criar aqui o user 1. Ó, quando a gente vai criar aqui usuários, esses aqui são as pessoas que vão exatamente ter acesso, né, vão poder utilizar a AWS, como eu falei anteriormente. Você pode passar que ele use o console, igual eu tô fazendo aqui, tá? Vamos dizer assim, é interessante para quem não sabe utilizar uma linha de comando, porque se eu tiro isso aqui, o usuário ele vai ter acesso somente ali dentro através de uma linha de comando que a gente chama que é o CLI, né, o Command Line Interface, ou um SDK, que são outras coisas que eu posso explicar em outros vídeos para vocês, mas é basicamente tela preta e linha de código. Eu não vou me preocupar muito com isso, porque os usuários, na verdade, aqui eu vou só manipular eles, eu não vou logar com eles, tá? Mas só para vocês entenderem essa parte. Ó, aqui vocês podem ver que ele já me deixa uma deixa, tipo assim, você já quer adicionar esse usuário em um grupo, mas a gente não tem grupo criado ainda. Quer copiar permissões, né, de outros grupos para esse usuário, ou você quer adicionar uma política diretamente? Eu podia colocar aqui uma política diretamente, inclusive as políticas que a gente criou. Ó, a IAM tá aqui, eu posso adicionar diretamente para ele e coisas do tipo, tá? Então é só para vocês entenderem aqui como é que funciona essa parte. Não vou adicionar nada ainda para eles, tags, mesmo esquema, para facilitar, né, a associação ali do recurso na tag, para ele poder enxergar o usuário com mais facilidade. E aí eu vou criar, beleza. O user 1 criei, ele não tem nenhum tipo de política atrelada. Vou criar aqui o user 2, vou passar rapidinho, também não tem nada nele, ele tá cru, tá? Ele não consegue fazer nada, esse cara aqui. E vou criar também aqui o usuário 3. Beleza, beleza, show de bola. Vamos aí 1, 2 e 3, não vou mexer aqui no Rafael, que não é o caso. E aí a gente tem user groups. Para que servem esses grupos? Tá? Para que servem esses grupos? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que vai facilitar a explicação. Tá, beleza, gente. Tem aqui, certo? Usuário 1, usuário 2, 3, 4 e 5, enfim, vários usuários. A gente criou só até o 3, mas vamos dizer que tem 5 usuários aqui na nossa AWS. Eu tenho um grupo A, que vamos dizer que é o grupo do IAM, e o grupo B, que é o grupo lá do EC2, tá? E tem um grupo C, que seria o grupo de admins, né? Então, o que a gente observa aqui? Que existe um grupo A que possui atrelada políticas, tá? Possui atrelada aquelas políticas dentro dele, tá? Então aquelas políticas que a gente criou dentro do grupo, tá? A gente atrelou políticas dentro do grupo para que os usuários, quando entrassem dentro desse grupo, eles já tivessem as suas políticas automaticamente inseridas, né? Então assim, eu quero que o grupo A, né, que é o usuário 1 e 2, tenham acesso só ao IAM. Então não preciso colocar
cada um, né, das políticas diretamente no usuário. Eu crio um grupo que é um grupo específico para fazer determinadas coisas e eu só seto aqueles usuários dentro daquele grupo. Isso facilita muito. Mesma coisa o grupo B. O grupo B é o grupo do EC2. Eu só seto, né? Eu só coloco eles dentro da caixinha do grupo B, que é o grupo que dá acesso ao EC2. E o grupo C é um grupo que seria de admins, mas o que eu quis representar aqui e mostrar é que o usuário 2 pertence ao grupo A e o usuário 3 pertence ao grupo B. Mas isso não impede que eles tenham um grupo isolado, ou seja, que eles tenham uma como é que eu posso dizer? Que eles tenham uma herança dos outros grupos, ou seja, o usuário 2 ele vai ter tanto acesso de admin como um acesso específico só para o EC2, por exemplo. E o usuário 3 ele vai ter tanto o acesso aqui, né, acho que eu falei que esse aqui é o EC2, não é IM, né, desculpa, mas só para vocês entenderem. Então, o usuário 2 vai ter tanto acesso ao grupo A como o grupo C, e o usuário 3 vai ter tanto acesso ao grupo B como o grupo C, e isso mostra lá no usuário, tá? E o usuário 5 seria um usuário que não está dentro de nenhum grupo, e isso é possível, tá, gente? Usuários não precisam pertencer a grupos, tá? Os grupos são para facilitar e organizar, mas eles não têm obrigação de participar de grupo, tá bom? E aí, a gente vai criar aqui o nosso primeiro grupo, beleza? Nós já temos os nossos usuários, né? Então, grupo A, vamos botar aqui, por exemplo, usuário 1. E aí nós vamos atrelar a política do IAM. Show. Opa, meu Deus, é o negócio do maiúsculo. Esqueço, grupo A. Tá, o G. Oh, Deus. E agora? Por que não tá dando? Grupo A. Assim dá. Deixa eu botar assim. Pronto. É cheio das coisas, galera. Tem que ter paciência aqui às vezes, porque... Então vamos lá. Grupo B. Com o usuário 2 e o EC2. Show de bola. Então a gente vê aqui, quando a gente entrar no usuário, beleza? Vamos entrar no usuário 1. Quando a gente entrar aqui no usuário 1, ó lá, a política já está atrelada, ó. Então, vamos dizer que eu crie aqui um usuário novo, né? Igual a gente estava falando, user 4. E aí, meu Deus, como é que eu fiz aqui mesmo? Ah, tá junto. User 4. E aí, eu já consigo atrelar ele a um grupo, tá? Ou eu posso copiar permissões. Eu quero só as permissões que o usuário X tem, né? Então eu copio só o que o usuário 2 tem. Eu quero só as permissões, não quero que ele pertença a grupo, entendeu? Ou, igual eu falei, coloco as políticas diretamente. Mas aí eu quero que ele faça parte do grupo B. Show, crio. E aí, entrando no usuário 4, a gente já percebe aí, ó, que ele já tá com a política do EC2. Show de bola, né? E aí você consegue gerenciar e organizar melhor isso, tá bom? Fica muito melhor, muito mais seguro, né? E aí quando, imagina milhares de usuários, você não vai, e com milhares de políticas atreladas, você não vai clicar de política em política, né? Para poder como é que eu posso dizer? Criando novos usuários. Você já tem um grupo que já está pronto e você quer que aquela pessoa nova que entrou já pertença àquele grupo, né? Já pertence àquele ali para ficar direitinho. E algo muito importante também, pessoal, que a gente tem que falar aqui na parte dos usuários
é a parte de acesso sem ser pelo console, né? Ou seja, através de Security Credentials, né? Então, eu estou usando aqui, por exemplo, o usuário 1 e eu posso, e é recomendado, antes de falar dessa parte do Access Keys e do Secret Key, que é a forma com que você vai utilizar para acessar a AWS através de um CLI, que eu falei anteriormente, né, que é o Command Line Interface, um SDK, que é o Software Development Kit, outras formas, né, outras ferramentas, por exemplo, o Pentaho, outras clouds e outras ferramentas de modo geral, Power BI, etc. Eles precisam dessas credenciais de acesso, como se fosse um usuário e senha, para você poder acessar essas ferramentas, acessar a cloud, né, por essas ferramentas que não são nativas, né, da AWS. Mesmo a nativa, no caso do CLI, você precisa, né, de utilizar a Secret Key e a Access Key, se não for pelo console. Então aqui é bom você estar colocando o Multifactor Authenticator. Eu já mostrei em outro vídeo, isso aqui é autenticação 2 fatores. Geralmente você usa um app mesmo de celular, coloca um QR Code, e aí você vai ter sempre uma senha que vai girando, e você vai girando os números, né, vai mudando, e aí você pode estar utilizando isso. Todas essas formas aqui são formas, né, de você estar podendo gerando credenciais, né, de acesso, né, de formas específicas, mas o que a gente vai utilizar mesmo aqui, o que é o mais utilizado, é o Access Key. Então você vem aqui em Create Access Key, né, tem aqui as formas com que eu falei para vocês, né. Então o interessante é você colocar aqui um order, porque aí você pega tudo, não é só específico para cá e etc, não é uma coisa específica, você acaba meio que pegando tudo, né? Você vai ter chaves para você acessar de tudo quanto é forma. Aqui você pode colocar uma tag também, como praticamente tudo dentro da AWS, e aí você vai criar. Tá vendo aqui que foi criado, né? Então você tem a Access Key e a Secret Key, que fica oculta. Eu vou mostrar para vocês porque eu vou apagar, tá, esse usuário assim que terminar o vídeo, mas basicamente você tem uma senha de acesso, um usuário, uma senha, e é bom você fazer o download ou anotar no lugar seguro isso, porque depois que você dá o done aqui, você perde, você não tem mais o acesso a essas credenciais, elas ficam escondidas, tá? No máximo que você vai enxergar essa parte aqui da Access Key, mas com isso aqui não vai ser suficiente para você utilizar. Então é através dessa parte aqui que você consegue estar acessando outras ferramentas e serviços através da Access Key e a Secret Key, tá bom? E aí pessoal, o que são as roles, né? Vamos falar agora de roles. As roles é basicamente você permitir, né? Você cria um papel, uma regra que possui uma política igual um usuário, que faz com que um serviço utilize outro serviço. Por exemplo, eu tenho roles aqui que permitem que o Glue tenha acesso ao S3, entendeu? Então, não necessariamente você vai estar com o usuário usando um serviço. Às vezes você quer, porque os serviços dentro da AWS, eles não acessam outros serviços dentro da AWS de forma nativa, automática, de qualquer jeito. Você precisa autorizar determinados serviços a acessar outros serviços, né? Então você não pode simplesmente dar um exemplo aqui, sei lá, conectar o Glue direto no EC2, conectar o EC2, sei lá, direto no S3. Acho que nesse caso até dá, mas existem alguns serviços que não tem essa forma nativa, tá? Então você tem que criar essa role, colocar uma política que permita que essa role acesse esse outro serviço, e aí anexar essa role no serviço, dando essa autorização para acessar, por exemplo, igual eu falei, o Glue, que é um serviço de ETL, acesse o S3. Nesse caso, o Glue
talvez estaria ali extraindo, né, os dados de uma fonte, de uma API, de um banco, enfim, né, de CSV, que seja, e você estaria ali setando provavelmente o envio desses dados para dentro de um S3 para fazer um data lake. Então, sem essa permissão, não funciona. Vamos criar uma role aqui, tá? Quando a gente cria a role, basicamente a gente só usa esse AWS Service. Esses outros aqui são um pouquinho mais complicados, geralmente não uso, então não vou nem entrar em detalhes, tá? Eu vou tentar, igual eu falei, ser mais direto, passar mais o que a gente usa no dia a dia. Os serviços comuns, né, que você geralmente utiliza é EC2, Lambda, mas você também tem aí todos os serviços, né, que tem necessidade de uma autorização para serem utilizados entre eles. Vamos criar aqui, por exemplo, um EC2. Aí você coloca, eu quero que, por exemplo, que essa role, eu possa inclusive aproveitar aquela política que eu criei, então eu quero que essa minha role da EC2 acesse o EC2 Full Access. Eu quero que ele tenha Full Access ao EC2. Eu posso também utilizar outras roles aqui já criadas, como eu já falei para vocês anteriormente. E aí, basicamente, a política tá aí, ó, tá do mesmo jeito. O efeito, a ação e onde ele vai, qual o serviço que ele vai estar acessando, né? O que ele vai estar fazendo. Vocês percebem que a role é um pouquinho diferente, né? Em relação ao usuário. O usuário geralmente tem algumas particularidades, mas basicamente ele está dizendo a mesma coisa. E aí, role S2 Access, vou botar em minúsculo aqui para a gente passar rapidinho, que eu sei que dá certo. Não deu certo, tem que estar junto. Isso, Rafael do céu. E é isso, ó, tá lá, né, a role que dá esse acesso ao EC2, né, que dá acesso dentro para você utilizar um Full Access, que é, né, um serviço que precisa acessar o EC2, aí você anexa essa role e funciona perfeitamente. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o Identity Providers. Nós já falamos do User Group, já falamos do Users, do Roles, do Policies, e o Identity Providers a gente não usa muito, tá? Mas só para vocês ficarem sabendo, ele é basicamente uma forma de sistemas externos, outras clouds, terem acesso a serviços da AWS através de um provedor. Você cria esse provedor e cria essa conexão para que seja possível ter esse acesso. Para finalizar aqui a parte de Access Management, só para vocês, não sei se eu cheguei a comentar, mas essa primeira parte aqui é a parte de gerenciamento, tá? Do IAM, e essa parte de relatórios. Então, aqui nós temos no Account Settings o Password Policy, que é basicamente a política de senhas, né, para os usuários. Então, a política default tem aqui, por exemplo, mínimo de 8 caracteres, caixa alta, caixa baixa, números, etc. Mas você pode editar aqui, você pode vir no custom e mudar essa quantidade, colocar que a senha expira, colocar, né, aí coloca a quantidade de dias, prevenção de reuso de senha, permitir que o usuário mude a sua própria senha e assim por diante. Tem o Security Token Service. Esse aqui é parecido, vamos dizer assim, com o Identity Providers, mas ele fornece um token, na verdade, de acesso temporário, tá? Ele é um token temporário de acesso aos serviços também da AWS. E esse aqui são as vamos dizer assim, as regiões, né, que estaria sendo permitido, né, que esse token acessasse. Então você pode desativar aqui para não ter, se você quer que acesse só determinada região, etc, né? Então você configura isso aqui direitinho. E agora, pessoal, a gente vai falar aqui da parte do Access Reports. A gente vai falar aqui do Access Analyzer. Esse Access Analyzer, ele basicamente cria um analyzer que ele vai fazer um scan, tá, na sua conta, e aí na sua conta, no serviço, e ele vai verificar se existem quebras de regras, se existe algum problema nas políticas, e aí ele separa, tá, essas políticas. Então você vai poder ver, por exemplo, esse é um serviço pago, tá, e aí você vai poder ver, por exemplo, qual serviço que está tendo problema de regra, de política, etc.
Você pode criar regras e arquivar exatamente aquelas regras que você definiu. Então toda vez que der problema ali você arquiva. Tem o próprio Analyzer, né, que é o que você cria para poder fazer esse full scan. Imagina como se fosse um antivírus fazendo um full scan, mas ele faz um full scan para saber se as políticas do seu AWS estão adequadas. E as configurações, né, essas settings na verdade ela envolve mais o AWS Organizations, tá? Que é um serviço que você pode ter várias contas da AWS, você organiza isso de uma forma com que essas contas elas interagem entre elas e você consiga ter ali um sistema de hierarquia. Isso aí é assunto para o futuro, né? Temos aqui o Credential Report, que é onde você vai poder estar vendo as atividades, os usos, né, dos seus usuários. Os usos dos seus usuários foi boa, né? Mas você vai basicamente poder acompanhar ali a última vez, né, que o seu usuário logou e tal. Tem até um negócio legal aqui, a gente voltando aqui para essa parte de relatórios, né? Aqui dentro dos usuários, você tem essa parte aqui de Access Advisor, que ele mostra a última vez que um serviço foi acessado pelo... Acho que se eu colocar o meu usuário, o Rafael, que já fez mais coisa, vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Então, ó, ele mostra aqui, ó, a última vez que um serviço, que o Rafael, no caso aqui, ele acessou, né? Então, ó, Rafael acessou isso aqui há 6 dias atrás, 11 dias atrás, e aí ele vai gerando, né, e sempre mantendo ali a última vez que foi acessado para você saber, né? Você quer gerenciar e entender o que o seu usuário anda fazendo dentro da AWS. A gente tem aqui esse Organization Activity. Nós não temos Organization, como eu falei para vocês, então não tem como ver essa parte aqui. E o controle das políticas, né? E a gente também não é um membro de organização, precisa também de organização para poder fazer esse controle de políticas entre as contas. Então a gente não tem isso aqui para poder estar mexendo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Basicamente o vídeo deve ter ficado um pouquinho maior do que eu esperado, mas me desculpem, mas pode ter certeza que todo o conteúdo aqui que eu passei é muito importante para vocês estarem entendendo aí quão é importante, né, esse serviço aí da AWS, que é o IAM. Na verdade isso é um serviço importante para qualquer cloud, mas cada uma tem a sua forma de se configurar, mas basicamente elas tratam da mesma coisa: controlar acesso, controlar ali quem vai e como vai, né, funcionar os usuários e os serviços dentro da AWS. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar uma força aí que isso ajuda bastante. Valeu, galera, até mais.